O nome patronímico mesmo hoje em dia, aqui Carneiro Leão, é um nome relativamente novo, deve ter sido por volta de 1717, 18 por aí, que veio para cá, já estava aqui, Manuel Carneiro Leão. Manuel Carneiro Leão é nascido em 1685, em 1885, em Passos de Ferreira, na Quinta do Fontão, em Passos de Ferreira. Bom, e aí ele veio para cá. Quando foi depois que ele já estava bem, ele casou com uma Campelo, cujo pai tinha chegado aqui, segundo Borges da Fonseca, que foi assessor dele, companheiro dele. Borges da Fonseca foi 16. Borges da Fonseca, sim. Foi 16 anos governador do Ceará. E ele é por conta disso que até o Manuel Carneiro Leão teve Sés Maria no Ceará, e por uma coincidência quem herdou foi a caçula, Inocência Luísa de Barros, que além de ser minha ascendente, é ascendente também de Marco Maciel. Tanto é que a avó de Marco Maciel era Dona Inocência, por conta disso. Inocência Luísa de Barros, que o Barros era da mãe dela, e ela casou com um capitão-mor do Cabo chamado José Vieira Soares. E ela herdou do pai, Manuel Carneiro Leão, uma Sés Maria lá no Ceará, que coincidência da vida. Bom dia, senhor. Bom dia. Eu dizendo a Ioni disse: oi, essa fazenda foi de tio fulano. Foi de tio fulano, ele deu o nome lá do tio. E que a fazenda tinha meia légua de largo, por uma légua de fundo, quer dizer, era uma Diocese Maria, no Riacho do Salgado, que é um grande afluente do Jaguaribe, Riacho Salgado. Exatamente isso. Ioni disse, eu cheguei aí lá, mas eu achei no inventário dela, porque quando as coisas do tribunal vieram para cá, Vigolino separou os inventários mais antigos, mais intricados. E quando foi um dia olhando a tulha assim, aí eu vi inventário que se fez com o falecimento de Dona Inocência Luísa de Barros, mulher que foi do capitão-mor José Vieira Soares. Aí eu digo, eita, minha quinta avó. E aí ela teve vários filhos. Ela teve por exemplo, os Barreto Campelo descende dela, porque uma das filhas casou com Francisco Antônio de Sá Barreto, aí o nome. E tem um pessoal também de Dona Inocência, a bisavó de Marco Maciel, que ele é o mesmo grau, descendente da Inocência. Sim. Ele é descendente de Inocência, no mesmo grau mesmo, entendeu? Bom, esse foi Manuel Carneiro Leão. Aí ele, depois de estar financeiramente bem, resolveu mandar buscar, porque você sabe que Portugal, nessa época, o norte de Portugal estava falido, coitado, muito falido. O povo criava lá, o que é que se criava? Se criava carneiro. E daí o nome familiar, porque André Ferreira, ele como tinha muito, criava na Quinta do Fontão, que hoje tem uma casa, não é bonita, mas é uma casa grande, toda em pedra. Ele criava carneiro e fez aquelas cercas que você encontra em Triunfo, aquela cerca baixa, toda em pedra, larga, porque o carneiro não pula. Se fosse pode pular, mas o carneiro não pula.
Pronto, aí toda a cercania da propriedade era assim, que era hoje tem lá, eu fui lá. E já mandei muitos primos dele lá também. E aí ele mandou buscar 3 sobrinhos, 2 eram irmãos, que era Manuel Neto Carneiro Leão e Antônio Neto Carneiro Leão. Manuel Neto chegou aqui, a prima legítima, que tinha ficado viúva de um campelo, que tinha sido assassinado, e aí ele casa com a viúva, e teve, segundo a genealogia, teve uma filha, que é a primeira Ana Isabel da família, Ana Isabel Brígida Carneiro. Mas na realidade eu descobri, no projeto Resgate, do Barão do Rio Branco, eu descobri Manuel Neto Carneiro Leão, filho. Aí talvez eu venha entender, é opção minha. É opção minha, entendeu? Talvez seja. Papai dizia, quando eu nasci, minha mãe queria botar Reinaldo Filho ou Júnior, aí papai disse que não botasse de jeito nenhum. Que há uma tradição na família dele, pelo menos havia, em que se você bota Filho ou Júnior, esse filho serviria de desgosto para o pai. E como eu encontrei este Manuel Carneiro Leão Júnior como Furriel é um nível muito baixo de soldado. E aí ele provavelmente morreu moço, entendeu? Só ficou a Ana Isabel. Ana Isabel é que casa com Antônio de Souza Bandeira, que era ligado de Souza Bandeira, que a genealogia da minha família são 4 famílias. Tem os Campelo, é onde estão os Carneiro Leão, junto com os Campelo. Tem os Carneiro, que é o Carneiro de Albuquerque, Carneiro da Cunha. Tem os Cunha também, propriamente, Carneiro da Cunha mesmo. E tem os Souza Bandeira, que é o pessoal de Manuel Bandeira. Por isso que esses móveis que o Instituto recebeu há 4 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eram do Dr. Raimundo de Souza Bandeira, Carneiro de Souza Bandeira. Era dele, morava na Rua da Aurora, era médico da Condessa da Boa Vista. E aí, ele, toda vez que ia na casa da Condessa vê-la, aí elogiava o crucifixo que tinha lá. Aí, quando a Condessa morre, estava no codicilo dela, deixando esse Cristo para Dr. Raimundo. Ele já estava no Rio de Janeiro. Mandaram para o Rio, e eu sei que terminou que quando tia Marina morreu, aí mandaram para uma igreja lá da Baixada Fluminense, e eu liguei para o padre, aos prantos, junto com Marina, que é a sobrinha neta de tia Marina, e é casada, Castelo, com Almi Klink, é aquele navegador. Pronto. Ela mesmo já fez viagem com o marido, que só vendo, navegando. E aí vem para cá, está aqui no Instituto, o Cristo Grande, todo de marfim, que foi da Condessa da Boa Vista. Veio parar aqui. Bom, mas aí vieram os 3. O terceiro chamou-se Brás Carneiro Leão. Brás era filho de, Manuel Martins Carneiro, e eu me esqueci o nome da mãe dele. Agora, o Manuel Neto e Antônio Neto eram filhos de José Neto Ferreira, que é isso que todo mundo diz, todo Carneiro Leão é Ferreira. José Neto Ferreira e Serafina Carneiro de Leão. Infelizmente, Castelo, tinha um senhor aqui, eu já mexendo em genealogia, tinha um senhor aqui, um comerciante na praça do Mercado São José, que era seu Serafim. Margarida conheceu ele, porque ele era do Conselho do Português, entendeu? E tem um filho que parece um homônimo, e eu digo, vou lá, e nunca fui. Veio esse Serafim. Talvez seja desse povo, por conta da Serafina Carneiro de Leão. Agora, esta
morava fica a 3 quilômetros meu Deus, como é que se diz em Portugal, fazenda, como é que a gente chama? Quinta. Fica a 3 quilômetros da Quinta do Fontão. É a Quinta de Figueiró, meu amigo. Que coisa linda. É um casarão com um gradil enorme. No alto do gradil tem trabalhado o brasão dos carneiros-leão. Tem um carneiro de um lado, um leão do outro. A casa é uma casa de 5 degraus grandes, de meio purão. Aliás, purão meio alto, purão alto. Tem um terracinho na frente descoberto, que a gente chega, um patamar grande. Mas eu fui com o motorista, a gente tocou campainha, tocou sino. Não houve jeito, eles não abriram. Tinha gente na casa que a gente via que tem a janela aberta, o vento batendo, mas não abriram. Infelizmente não conheci a Quinta de Figueiró por dentro. Desse Brás Carneiros-Leão foi que, esse é do povo de Manuel Neto. Antônio Neto. Manuel Neto casou com a prima legítima aqui, a viúva, e ficou aqui. E Antônio Neto foi-se embora para uma região que era pernambucana. Você sabe que a comarca de São Francisco pertencia a Pernambuco. Ele aí foi para Paracatu do Príncipe, para as minas de ouro e diamante. E de lá é que o neto dele, o filho, já faz confusão. Foi chamado ao Rio de Janeiro e ele precisou ir. E a mulher estava grávida. No meio do caminho, em Minas Gerais, no negócio que tinha feito um quartel, aí a mulher deu à luz e nasceu Honório Hermeto Carneiro-Leão, que é o Marquês de Paraná, ministro do Império. Nasceu daí. Acho que ele era neto do primeiro Antônio Neto. Enfim, não teve muito, eu acho que não teve muita aproximação com esse povo. Bem que quando ele governou, ele veio aqui, ele era considerado assim um diplomata nato para poder acabar com as encrencas. E ele esteve no Uruguai, na província cisplatina, esteve nesse canto. Agora, quando ele veio para cá, veio para poder acalmar Pernambuco, que estava saindo da Revolução Praieira. Aí veio para cá. E realmente conseguiu, com o jeito dele, foi quando o meu trisavô, isso se contava em família, sabendo que o novo presidente da província era o Carneiro-Leão, foi lá, fez uma visita, pediu audiência, fez uma visita, e aí deslindaram o parentesco, como é que eram parentes. E ele aí fez questão de ir ao engenho do Cabo, do meu bisavô, Engenho Paulo Santo, fez questão de ir lá. E o engraçado é que quando nasceu o único irmão de meu pai, meu bisavô já estava, ele tinha tido, quando soube da morte da mulher, ele tinha tido uma trombose, uma isquemia, e ficou melelê. E aí papai ainda alcançou ele, disse que ele falava arrastado, já buchudo. E aí o menino nasceu lá em Bibiribe, que estava veraneando. Já pensou? Naquela época se veraneava em Bibiribe. O rio da água limpa, né? Também veio de ir para o mar e tomar banho ali. E aí ele estava veraneando, foi quando a criança nasceu toda roxa. E aí a parteira jogou para lá e disse, não escapa não. Aí uma irmã da minha avó começou a fazer respiração na criança. Ele tornou e alguém disse assim, eita, o sino da igreja de Bibiribe acabou de tocar, vai lá batizar antes que morra. Aí levaram ele. Aí meu avô chegou para o pai e aí disse, meu pai, que nome eu dou à criança? Ele disse, bote o nome do Marquês. Sabe? O nome do Marquês era Honório Hermeto. E o gozado, que meu tio passou a vida sendo chamado de Marquês, na zona, todo mundo ali, Marquês, mas assim, quando ele foi casar com 33 anos, foi que ele reparou que no batistério estava lá o párvulo Honório Hermeto, mas no registro de civil era só Honório, não tinha o Hermeto não. Mas nessas alturas, já a turma por zona já chamava de Honório Hermeto.
Mas ele ficou aqui e a grande família Carneiro Leão daqui vem dessa junção do Manuel Carneiro Leão e do sobrinho Manuel Neto Carneiro Leão. Pronto, é de onde tem os Carneiro Leão aqui em Pernambuco. Agora, eles já vinham dos Campelos, porque o Manuel Carneiro Leão tinha casado com uma Campelo, filha de Antônio Rodrigues Campelo, tal que trabalhou muito com o Borges da Fonseca. Antônio Rodrigues Campelo foi vereador em Olinda, essas coisas. E teve um filho, Felipe, de que eu descendo também, que tem a carta de brasão original dele, de nobreza e fidalguia, está na Fundação Joaquim Nabuco, lá era do Museu do Açúcar. E ele por acaso, eu fui avaliar umas antiguidades na casa de uma prima de minha mulher. Quando eu cheguei lá, tinha coisas belíssimas, castelo, linda. Inclusive, eu não esqueço de uma cômoda e de uma Nossa Senhora da Penha grande, de uns 40 centímetros. Aí disseram assim, ela disse, escolha aí o que você quiser. Você não gostou da cômoda? Leve a cômoda para você. Eu disse, quero não. Escolha o que você quiser. Eu disse, eu quero aqueles 2 garfos. 2 garfos. Agora, por que os 2 garfos? Quando você virava ele ao contrário, estava um brasão dos Campelos, com tudo. Quer dizer, ele mandou, fez os garfos, era tudo que restava. Eu disse, bem, eu vou ficar feliz com isso, você me dando esses 2 garfos, em prata portuguesa, grande. E agora você vai me dizer se alguém de sua família ainda tem disso. Aí ligou-se para o Rio de Janeiro, a prima dela tinha derretido para fazer pulseira. Corrente e pulseira. Foi assim. Aí restam esses 2 garfos lá em casa, que foram, porque ele teve brasão, né? Por isso mesmo que ele mandou brasonar a prataria dele. E ele teve uma filha única do 2º matrimônio, que meu Deus, parece que é Ana Isabel também. Parece que é Ana Isabel. Casou com um brigadeiro, Pereira Lobo. Esse Pereira Lobo, ela teve 2 filhos, João Batista e Francisco Pereira Lobo, que também foram fidalgos da Casa Real, mas não da Casa Real, da Casa Imperial, já no tempo do Império. E deles, aí é que eu vim entender por que o doutor Jorge Lobo, quando encontrava com meu pai, dizia, parente, como vai? Era assim, era por causa disso. Porque lá para trás, ele descendia da 2ª esposa do Felipe Rodrigues Campelo. E papai era da primeira. Como o pessoal de Mendes da Silva, do Engenho Pantorra, é do 1º matrimônio. Pronto. Isso eu levei tempo para achar, mas achei. Isso mesmo. Enfim, aí ficou a família, todo mundo assim, enorme, né? É uma família grande. E uma coincidência, nasce mais homem do que mulher. Já nos Campelos nasce mais mulher do que homem. Aí a família Campelo mais ou menos está se acabando. A gente não encontra muito. Perfeito.